E aí vem os governantes e buscam, opa, agora não podemos ter o preço tão elevado, a tarifa de energia elétrica, ou o preço da gasolina, vamos controlar os preços para garantir um preço menor e assim a população não fazendo assim com que a população não seja tão prejudicada. Mas a verdade é que a definição por lei de preços máximos, o controle de preços, tabelamento de preços, congelamento de preços, é tudo sinônimo, acaba gerando efeitos muito nefastos da seguinte maneira. Se a gente entende que o preço guia o comportamento dos consumidores, qual o sinal que passa para o consumidor quando o governo define um preço máximo para um dado bem? Pô, se o produtor não pode cobrar aquele preço, não pode cobrar por aquele bem um preço maior, e esse foi definido como um teto, e os consumidores sabem disso, eles vão acabar demandando mais ainda daquele bem. Então a definição de preço máximo estimula a demanda pelo lado dos consumidores. Por outro lado, o produtor que está fabricando aquele produto, se ele sabe que ele não pode vender por um preço maior do que seria um preço definido pela livre força de oferta e demanda, e pelo preço estabelecido ele começa a ter prejuízo, porque os insumos dele, os fatores de produção seguem aumentando, o que ele vai fazer? Vai ser desincentivado a produzir, porque a sua lucratividade vai cair ou ele vai ter até mesmo prejuízo. Então vejam como o preço máximo guia o comportamento e incentiva os consumidores a demandar mais. E incentiva e pauta o comportamento dos produtores a fabricar menos, a ofertar menos. Portanto, a gente tem um jogo de forças extremamente opostas. Pelo lado da demanda dos consumidores, eles começam a demandar cada vez mais, e pelo lado dos produtores, eles começam a produzir cada vez menos. Uma demanda maior com uma oferta menor, o que acontece? Escassez generalizada do bem que foi tabelado ou de todos os bens que tiveram seus preços congelados. Esse é o efeito do preço máximo. Isso vale para tudo, vale para qualquer mercadoria, vale agora para os aluguéis em Berlim, que está tendo uma lei na Alemanha, ou melhor, houve um referendo em Berlim que querem tabelar, querem confiscar as propriedades para controlar o preço dos aluguéis. E a consequência é que vai faltar apartamento em Berlim caso isso vá adiante. Mas isso vale para qualquer mercadoria. Por outro lado, também existe o artifício do preço mínimo, onde o ofertante daquela mercadoria, ele sabe que ele pode ofertar por um preço mínimo que os consumidores são obrigados a comprar por aquele preço mínimo, ou demandar aquele produto por um preço mínimo. E o melhor exemplo disso é o salário mínimo, onde o ofertante daquele trabalho, e o trabalho é um serviço, é um bem, ele pode pedir aquele preço mínimo. E qual é o efeito nesse sentido? Pô, do lado de quem está demandando o serviço, se ele sabe que ele, num livre mercado, no livre atuar das forças de demanda e oferta, o salário daquele funcionário, daquele trabalhador, seria menor. Mas se ele não pode pagar o salário que seria menor, ele acaba sendo desincentivado a contratar aquele trabalhador. Então, o tabelamento de salários ou a estipulação de salário mínimo desincentiva a demanda, a contratação dessa mão de obra. Por outro lado, se os trabalhadores sabem que eles podem cobrar um salário mínimo, eles vão ofertar mais do seu trabalho. E a consequência é exatamente o oposto do preço máximo, onde agora a gente tem uma demanda que está diminuindo com uma oferta que está aumentando. Então o que nós temos? Uma superabundância desse bem, ou no caso de serviço, trabalhadores, ou dito de outra forma, o que acaba acontecendo é um desemprego estrutural gerado pelo salário mínimo. Essa é a consequência inevitável de estabelecimento de preços máximos e preços mínimos.